Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque estamos mais uma vez aqui buscando Teu conhecimento, buscando Tua presença. E agradecemos a Ti não só pela oportunidade, mas também pelo cuidado que o Senhor tem conosco ao disponibilizar tantas informações, ao disponibilizar tanto conhecimento e tecnicamente em pouco tempo, né, desde o início de nossa linha. Mas o Senhor sempre tem nos nutrido, tem nos auxiliado, e pedimos a Ti que hoje não seja diferente desta manhã. E que nesse sentimento de comunhão, nessa união que temos entre todos e todas que estão aqui, que possamos chegar cada vez mais perto do seu caráter e cada vez mais perto do seu ideal. E que o conhecimento de Ti seja o conhecimento das pessoas que estão ao nosso redor e que na nossa proximidade contigo seja a proximidade entre nós também, do amor entre nós e o nosso convívio como pessoas de mesmos princípios e de um mesmo foco, aguardando a sua breve volta. É isso que eu lhe peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou compartilhar a tela. O Gabriel mencionou, né, que houve alguns estudos, né, antigamente que falavam sobre uma aliança não santa. Tá? Eu escolhi esse tema porque a gente veio estudando já há um tempo. Eu dei um estudo, acho que já faz uns 3 meses já, sobre as questões envolvendo Apocalipse 13, Apocalipse 17, sobre o oitavo reino. A Gabi também fez uma série de estudos que estava revisando, né, os estudos do decreto dominical, mas que acabava abordando esses assuntos também, sobre tecnicamente uma nova, mas que na verdade seria velha, né? A gente já estava chegando um pouco nessas conclusões há um tempo, sobre justamente a passagem, né, do sexto, como que funcionou o sexto reino, como que funciona o sétimo reino, né, a transição entre esses períodos. Eu escolhi um artigo de 1992 que foi justamente postado pela Time na época em que houve a queda, né, do Muro de Berlim, na época em que houve a queda da cortina de ferro, né, da União Soviética, e justamente para tentar ilustrar um pouco, né, o início desse sétimo reino, né, o porquê que a gente entende que não houve besta, né, no período do sexto reino, e como que funcionava, né, essas questões nesse período, né? E eu cheguei a uma conclusão com esse artigo que eu espero que a gente chegue juntos, né, e juntas aqui, porque eu achei muito interessante, né? A gente já vem estudando artigos há muito tempo e é sempre muito interessante como esses artigos demonstram muito a inspiração que nós temos justamente com as fontes que encontramos no mundo. E eu vi uma característica muito interessante no corpo desse artigo, eu espero que a gente consiga passar ele todo e que demonstra justamente justamente, vamos pensar, a tese, né, que a gente está querendo ilustrar, como a besta, né, como o sétimo reino, ele é autossuficiente, né, os Estados Unidos sendo autossuficiente, né, que quebra um pouco na nossa ideias pré-concebidas conservadoras que tínhamos da necessidade de aliança religiosa com o papado, e também que muda um pouco a nossa visão sobre a fase de evolução que nós temos nessa nossa linha, tá? Eu vou ler um pouco e vou pedir para que algumas pessoas também me auxiliem. Eu espero que não fique maçante e se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, eu vou ficar vendo aqui. Algum comentário no chat também pode ajudar. Bom, a Santa Aliança, escrita por Carl Bernstein em 24 de fevereiro de 1992. Tá? Praticamente 3 anos, né? Depois de 89, e foi em 9 de novembro, então 3 anos e 3 meses, praticamente. Tá? Começando.
ele menciona que apenas o presidente Ronald Reagan e o Papa João Paulo II estavam presentes na Biblioteca do Vaticano na segunda-feira, em 7 de junho de 1982. Essa era a primeira vez que os dois se encontravam e eles conversaram por em torno de 50 minutos. Na mesma ala dos aposentos papais, o cardeal Agostino Casaroli e o arcebispo Acli Silvestrini se reuniram com o secretário de Estado Alexander Haig e o juiz William Clark, consultor de Segurança Nacional de Reagan. Esse William Clark, ele também era diretor da CIA na época, né? Era consultor de segurança e ele coordenava principalmente as operações de espionagem, as estratégias de inteligência durante toda a Guerra Fria praticamente foram coordenadas, né, no período do Reagan, foram coordenadas por esse William Clark. A maior parte da conversa se concentrou na invasão do Líbano por Israel, que estava em seu segundo dia, e Haig disse a eles que o primeiro-ministro Menachem Begin havia garantido que a invasão não iria além de 25 milhas dentro do Líbano. Mas Reagan e o Papa passaram apenas alguns minutos analisando os eventos no Oriente Médio. Em vez disso, eles se concentraram em um assunto muito mais próximo de seus corações: a Polônia e o domínio soviético na Europa Oriental. Nessa reunião, Reagan e o Papa concordaram em empreender uma campanha clandestina para acelerar a dissolução do Império Comunista. Richard Allen, o primeiro conselheiro de segurança nacional de Reagan, declarou: "Essa foi uma das maiores alianças secretas de todos os tempos." O foco da operação era a Polônia, o mais populoso dos satélites soviéticos. Aqui eu grifei justamente pela ideia, né, dos estados satélites e como isso se tornaria um foco, né, na nossa linha, né, na construção e queda do Reino do Sul, justamente pela importância desses países satélites, pela importância dessas zonas de influência. E justamente o contexto das zonas de influência foi criada na Guerra Fria. Porque na Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia criaram vários estados satélites, vários estados de, não vou dizer de auxílio, mas justamente que formaram o sustentáculo justamente do poderio deles. Na Europa era o mais populoso dos satélites soviéticos, na Europa Oriental, e o local de nascimento de João Paulo II, né? João Paulo II era polonês, e tanto o Papa quanto o presidente estavam convencidos de que a Polônia poderia sair da órbita soviética se o Vaticano e os Estados Unidos empenhassem seus recursos para desestabilizar o governo polonês e manter vivo o movimento Solidariedade, proibido após a declaração da Lei Marcial em 1981. Tá? Dois pontos importantes aqui. É, a lei marcial é uma lei militar. Eu não sei se todos estão muito familiarizados com o termo. A lei marcial, no Brasil, por exemplo, existe uma hipótese de lei marcial. O que que é isso? Se o país, né, está num estado de guerra, né, se ele entende que está no estado de guerra, um estado de invasão, um estado de uma revolução muito grande dentro, ele pode decretar uma lei marcial. A lei marcial, ela, como posso dizer? Ela flexiona muitos direitos constitucionais. Então, por exemplo, penas de morte são liberadas, no Brasil tem essa previsão. É, a perseguição de alguns outros partidos políticos. Então, a Constituição ela fica praticamente rechaçada, mas fica flexibilizada. Em 1981, o general responsável pela Polônia, porque durante a União Soviética, os países satélites, principalmente que formavam a cortina de ferro, Polônia, Tchecoslováquia, a Hungria, Ucrânia também, eles funcionavam justamente como administrações militares e geralmente eram militares que comandavam, né, esses setores. Em 1981 foi decretada uma lei marcial que acabou perseguindo muitas organizações políticas tecnicamente dissidentes. E dentre eles foi o movimento Solidariedade. Alguém conhece sobre o movimento Solidariedade? Alguém tem essa informação do que era o movimento Solidariedade? Não. Bom, o movimento Solidariedade eu acho que é bastante. Peraí, que eu vi um comentário. Isso, Solidarnos.
E Solidário, era nossa, eu just... só lembro dessa palavra quando eu era criança, meus pais ficavam falando disso. Não sei exatamente que movimento que era, eu acho que era um movimento de resistência dentro contra o regime comunista, né, na Polônia. É, Isso. por aí. Isso, perfeito. Só que o ponto que eu queria levar, que é bastante interessante, né? É, justamente são dois pontos, na verdade. O Solidariedade era um sindicato de trabalhadores, né, polonês, e justamente por conta desse poderio político que o sindicato tem, ele acabava gerando críticas, né, à União Soviética e de uma crítica ao Império Soviético, tecnicamente, e ele foi rechaçado durante essa lei marcial. Então, quais são os dois pontos? Primeiramente, muito interessante que justamente o movimento de trabalhadores foi rechaçado pelo governo comunista, né? Que tecnicamente é uma dissensão, né, dentro do Império da União Soviética, mas que demonstra também um fator dessa construção como Rei do Sul, que justamente, ao mesmo tempo que se diferencia do Rei do Norte, ele guarda concepções muito semelhantes, então ele rechaçava o próprio movimento dos trabalhadores, que foi justamente o que iniciou a Revolução Comunista em 1917. E o outro ponto é como justamente os Estados Unidos, na época, apoiavam justamente o movimento de trabalhadores, que com certeza tinham concepções políticas socialistas, mas que justamente pela sua importância social e econômica, política num regime, ele foi justamente o foco de toda uma operação, e uma operação junto com a Igreja Católica. Nesse período também, na década de 80, é bastante importante falar sobre a igreja carismática, né? Alguém também tem conhecimento, alguém poderia fazer um comentário sobre a carismática, né? Como que funcionava a carismática da igreja católica nessa época? Isso, a Gabriel comentou que o Alessa era o líder, isso, justamente, né? O Alessa era o líder e depois veio se tornar o presidente da Polônia, né? Após esses movimentos. Alguém lembra que era a carismática da Igreja Católica na época? Dom Pedro, eu não lembro direito. Eu lembro Hum. do livro, né, da Sua Santidade, né, justamente do autor desse artigo aí, do Bernstein. Uhum. E eu lembro que o cara Wojtyla, né, que seria então o João Paulo II, né, que ele estava muito envolvido em várias atividades que talvez a gente não pensaria em primeira instância, assim como Uhum. a igreja conservadora, assim, não era teatro, enfim, Isso. eventos e para Uhum. jovens e, enfim, assim, talvez é por aí que era uma vertente que era para alcançar pessoas que não eram tão tradicionais. Isso seria meu, que eu imagino. Isso. Perfeito, Gabriel. A Carla também comentou que era um movimento de reavivamento, e foi justamente isso, tá? É, um dos primeiros estudos da Ancient Terry, né, sobre o vice-presidente dos Estados Unidos era justamente que ele era de uma corrente, né, do catolicismo que entendia a necessidade de submissão do Estado dentro de uma ótica religiosa. Isso é importante nesse momento, por quê? Porque o movimento da carismática era justamente, inclusive no Brasil, a gente teve uma influência muito grande da Igreja Católica durante a ditadura militar, né? E justamente como na Polônia, como a gente vai perceber, os padres se envolveram muito nas questões políticas, que justamente a carismática era, o Gabriel mencionou, né? Sobre o teatro, sobre essa união dos jovens, sobre esse trabalho missionário, justamente com um trabalho solidário, né? Essas campanhas, campanhas do agasalho, campanhas de alimentação, essas campanhas justamente de solidariedade, né? Ficaram muito famosas, né, na Igreja Católica, justamente por ter um pouco mais de contato, justamente por conta do comunismo na época, de ter um contato um pouco mais com a população pobre.
E essa população pobre geraria o reavivamento religioso e levaria de novo os fiéis para a Igreja Católica, né? Porque no século XIX, no século XX, na verdade, eles tiveram o entendimento de que a Igreja Católica tinha perdido muitos fiéis. E justamente por perder muitos fiéis, as pessoas menos abastadas, né, as pessoas mais pobres, elas poderiam ter um impulso muito grande pela fé se elas fossem ajudadas, né? Se fossem conferidas matérias alimentares para elas, foram oferecidos recursos. E justamente a carismática foi disso, tanto nessa ajuda humanitária, quanto numa democratização maior das missas, né? Então o latim foi sendo substituído cada vez mais, as músicas, os hinos ficaram mais animados, né? Só que o ponto de interesse que eu queria demonstrar aqui é que na época da Guerra Fria, a carismática foi foi o principal auxílio dos Estados Unidos na época. Hoje em dia, justamente esses termos, né, carismáticos, justamente essa corrente dentro do Vaticano, ela é totalmente criticada pelos Estados Unidos, né? A gente já viu, a gente conversou bastante na época, né, da eleição do novo Papa, em que houve várias críticas do Trump, o Trump estava envolvido, sempre mencionava, né, de estar envolvido com a escolha, justamente porque ele não poderia permitir, né, foi mencionado isso, né, o J.D. Vance também, que não poderia permitir que novamente um papa, né, comunista, né, um papa socialista voltasse ao poder, né? Então, eu acho interessante que justamente nesse período de transição, tanto a Igreja Católica quanto os Estados Unidos estavam numa congruência que veio a se perder a cada vez mais a partir do momento que, em 1989, houve a construção de um império dos Estados Unidos no mundo inteiro, né? Então, quanto mais, né, a gente mencionou isso, acho que a Gabi também mencionou no estudo dela, há uns tempos atrás, a passagem da coroa, né? Então, eu achei fantástico esse artigo porque ele justamente demonstra o período em que houve a transição da coroa, tá? Como eu espero que a gente possa ver juntos. Até que o status legal do Solidariedade, eu estou lendo aqui novamente, até que o status legal do Solidariedade fosse restaurado em 1989, ele floresceu na clandestinidade, abastecido, nutrido e aconselhado em grande parte pela rede estabelecida sob os auspícios de Reagan e João Paulo II. Toneladas de equipamentos, aparelhos de fax, os primeiros na Polônia, impressoras, transmissores, telefones, rádios de ondas curtas, câmeras de vídeo, fotocopiadoras e aparelhos de telex, computadores e processadores de texto. Aqui também um ponto bastante interessante. Qual que foi a arma mais forte dos Estados Unidos na época da União Soviética? Justamente a informação. E a gente estudou, principalmente o Aryan estudou bastante sobre isso. Qual que foi justamente a arma para a destruição da inteligência da Rússia, né, em 2021? Mais uma vez, a informação. Então a gente vê, né, o início e a queda, né, do regime instalado a partir de 1989, que na verdade é uma linha de ascensão do poderio dos Estados Unidos na comunidade mundial, né? Parminder já mencionou isso em alguns outros estudos, que traçando as linhas de 1798, ou traçando as linhas a partir de 1989, ou traçando as linhas a partir de 2021, são recursos, né? São exemplos diferentes, formas de se contar uma história da ascensão do império da sétima cabeça, né? Do sétimo reino, converteria no oitavo, que na verdade seria a mesma coisa. Então, não importa de onde você começa a linha, você tem que enxergar uma ascensão de um império dos Estados Unidos. Tá? Continuando, né, todos esses aparelhos, né, todos esses equipamentos, as toneladas de equipamentos foram contrabandeados para a Polônia por meio de canais estabelecidos por padres e agentes americanos e representantes da AFL-CIO, que é a Federação dos Sindicatos dos Estados Unidos, e outros movimentos trabalhistas europeus. O dinheiro para o sindicato proibido veio de fundos da CIA, do National Endowment for Democracy e de contas secretas do Vaticano e de sindicatos ocidentais. Aqui o Gabriel já havia mencionado no chat, o Lech Walesa, e outros líderes da Solidariedade recebiam conselhos
estratégicos, muitas vezes transmitidos por padres ou especialistas trabalhistas americanos e europeus que trabalhavam disfarçados na Polônia, que refletiam o pensamento do Vaticano e do governo Reagan. À medida que a eficácia da resistência aumentava, o fluxo de informações para o Ocidente sobre as decisões internas do governo polonês e o conteúdo das comunicações de Varsóvia com Moscou se tornou uma inundação. Aqui eu achei bastante interessante essa palavra também, né? Que justamente a contra-revolução, né, o caminho contrário a esses impulsos, as comunicações se tornaram uma inundação, né? A mesma palavra que a gente enxerga em 1798 e em 538, e os detalhes vinham não apenas de padres, mas também de espiões dentro do governo polonês. Eu mencionei do chat, mas o Alessa, né, perdoe a pronúncia, mas ele era o líder de Solidariedade na época, e ele veio se tornar presidente da Polônia, né, nos capítulos posteriores da história. Outra parte do texto escreve sobre o Tratado de Yalta, né? Não sei se todos e todas lembram aqui, o Tratado de Yalta, né, foi o tratado que dividiu a Europa após a Segunda Guerra Mundial. Mas o que aconteceu? Eu não vou lembrar de cabeça quais eram as áreas específicas, mas diferente do que a gente vê, né, na Guerra Fria, eles não foram divididos só entre a União Soviética e os Estados Unidos. A Inglaterra teve uma parcela, a própria França teve uma parte, é, eu creio que a Itália foi concedida uma certa parte também. Então, todos esses países eles tiveram algumas partes da Alemanha, tanto no Oriente quanto no Ocidente, né, na parte leste ou oeste. Eles tiveram algumas parcelas. Só que em determinado tempo, não se tornou interessante para os outros países europeus manterem, né, esses territórios administrativos, vamos pensar assim. Então, a Inglaterra cedeu o território deles para os Estados Unidos, a França também cedeu para os Estados Unidos, de outra parte, outros países cederam para a Rússia, né, para a União Soviética na época. Então, no fim, alguns anos depois, eu creio que já na década de 50, o mundo já ficou dividido, né? A Alemanha já ficou dividida naquilo que a gente conhece, né? Na cortina de ferro e na Alemanha Oriental e na Alemanha Ocidental, onde tinha o Muro de Berlim. Então, uma parte ficava sob o poderio dos Estados Unidos e outra parte ficava sob o poderio da União Soviética. Eu gostaria que alguém pudesse me auxiliar agora, se alguém pudesse ler, né, a partir do de acordo, e pode seguir lendo até que a gente pare para fazer algum comentário. Se alguém puder, fica à vontade, por favor. Eu posso, João. Tá bom. Tá. Eu não vi quem foi. É... Renilde, Renilde. Obrigado, Rê. Pode por ler, por nada. favor. Só eu diminuir aqui. De acordo com os assessores que compartilhavam a visão de mundo de seus líderes, Reagan e João Paulo II se recusaram a aceitar um fato político fundamental de suas vidas: a divisão da Europa, conforme determinado em Ialta, e o domínio comunista da Europa Oriental. Eles estavam convencidos de que uma Polônia livre e não comunista seria um punhal no coração do Império Soviético. E se a Polônia se tornasse democrática, outros estados do leste europeu a seguiriam. Ambos sentimos que um grande erro havia sido cometido em Yalta e algo deveria ser feito, diz Reagan hoje. A solidariedade foi a arma ideal para que isso acontecesse, pois era uma organização dos trabalhadores da Polônia. Não havia nada parecido com solidariedade na Europa Oriental, observa Reagan, acrescentando que o Sindicato dos Trabalhadores era contrário a qualquer coisa que os soviéticos ou comunistas na Polônia quisessem. De acordo com os líderes do Solidariedade, Walesa e seus tenentes sabiam que tanto Reagan quanto João Paulo II estavam comprometidos com a sobrevivência do Solidariedade, mas só podiam imaginar a extensão da colaboração. Oficialmente, não sabia que a igreja estava trabalhando com os Estados Unidos, diz
Wojciech Ademiek, organizador e editor dos jornais clandestinos do Solidariedade, e hoje conselheiro da Embaixada Polonesa em Washington. Disseram-nos que o Papa havia avisado aos soviéticos que, se eles entrassem na Polônia, ele voaria para a Polônia e ficaria com o povo polonês. A igreja foi a principal ajuda. Ela era meio aberta, meio secreta. Aberta no que se refere à ajuda humanitária, como alimentos, dinheiro, remédios, consultas médicas realizadas em igrejas, por exemplo. E secreta no que se refere ao apoio às atividades políticas, distribuição de máquinas de impressão de todos os tipos, dando-nos um local para reuniões clandestinas, organizando demonstrações especiais. Em seu primeiro encontro, Reagan e João Paulo II conversaram sobre outra coisa que tinham em comum. Ambos haviam sobrevivido a tentativas de assassinato com apenas 6 semanas de diferença em 1981, e ambos acreditavam que Deus os havia salvado para uma missão especial. Um amigo íntimo de Ronald Reagan me contou que o presidente disse: Vejam como as forças do mal foram colocadas em nosso caminho e como a providência interveio. Diz Pio Cardinal Lagui, ex-delegado apostólico em Washington. De acordo com o assessor de segurança nacional, Clark, o Papa e Reagan se referiram ao fato milagroso de terem sobrevivido. Clark disse que os homens compartilhavam uma unidade de visão espiritual e uma unidade de visão sobre o Império Soviético, que o certo ou o correto acabaria prevalecendo no plano divino. Obrigado, Renilde. É só até aí. Obrigado. Bom, nesse período é um pouco mais de comentários, né, nesses parágrafos, mas nesse último parágrafo é bastante interessante, porque menciona justamente esse fator divino, né, a ideia de que era uma concepção de Deus, justamente esse auxílio dos dois, e que Deus teria unido essas duas pessoas a intervir nessa questão polonesa, que é algo que também não é muito novo pra gente, né? A gente já tem estudado um pouco. Só que eu queria demonstrar agora, a partir daí, o que eu vi pela escrita do texto. No próximo parágrafo, então aqui, primeiramente, demonstra um período de união, em que ambas essas pessoas, né, tanto Reagan quanto João Paulo II, eles chegaram a um ponto em comum e entenderam que os dois eram necessários para fazer essa revolução. Só que, de outra parte, nos Estados Unidos, né, é mencionado que Reagan chegou com pontos de vista muito simples e muito firmes, diz o almirante Bob Inman, ex-vice-diretor da CIA, que é um ponto de vista válido, que ele viu o colapso do comunismo chegando e o pressionou com força. Durante a primeira metade de 1982, surgiu uma estratégia de 5 partes, que tinha como objetivo provocar o colapso da economia soviética, desgastar os laços que uniam a Rússia, né, a União Soviética, a seus estados clientes no Pacto de Varsóvia e forçar reformas dentro do Império Soviético. E os elementos dessa estratégia incluíam. Então, no parágrafo anterior, a gente viu uma união. Aqui a gente já vê uma estratégia dos Estados Unidos. É claro que a Igreja Católica auxiliou, mas vamos ler esses 5 pontos de estratégia que a gente vai conseguir ver o que eu estou querendo dizer, né? Que os objetivos dos Estados Unidos eram muito maiores do que plenamente como posso dizer, livrar as pessoas, né, do comunismo, né? Como se pretendia, né, com a união com o papado. Primeiro elemento da estratégia, o aumento da defesa dos Estados Unidos já em andamento, né, o aumento dos recursos por as forças militares dos Estados Unidos, com o objetivo de tornar muito caro para os soviéticos competir militarmente com os Estados Unidos. A iniciativa da defesa estratégica de Reagan, chamada Guerra nas Estrelas, tornou-se a peça central da estratégia. Como é de conhecimento de muitas pessoas, né, durante a época da Guerra Fria, houve uma corrida militar. Então, era mais ou menos assim. Os Estados Unidos lançavam um novo míssil teleguiado. Dois
2 meses depois, a Rússia lançava um míssil teleguiado melhor. A Rússia foi a primeira pessoa, foi o primeiro país a enviar um ser vivo para o espaço. Aí os Estados Unidos ia e enviava o primeiro ser humano ao espaço. A Rússia foi a primeira a conseguir circundar a Lua, chegar perto da Lua. Os Estados Unidos foi a primeira a conseguir colocar astronautas na Lua. Então havia uma corrida. E os Estados Unidos começaram a despender muitos recursos nessa corrida militar, justamente porque ele sabia que a União Soviética teria que acompanhar e como a União Soviética tinha que acompanhar e ao mesmo tempo administrar todos aqueles estados clientes, né, aqueles satélites, isso deixaria muito mais caro a operação, né? Então ficaria mais difícil para a Rússia tanto acompanhar militarmente como abastecer, por exemplo, a Polônia com recursos, tá? Segundo, operações secretas com o objetivo de incentivar movimentos de reforma na Hungria, na Tchecoslováquia, na Polônia, tá? A gente teve uma revolução na Hungria, tá? Em 56, na Tchecoslováquia em 68 e na Polônia a partir de 82. E todos esses movimentos foram incentivados pelos Estados Unidos. Na Hungria e na Tchecoslováquia teve intervenção do Pacto de Varsóvia, ou seja, os outros países da União Soviética intervieram e retalharam a movimentação, muitas pessoas morreram, tá? Houve leis marciais nessa época também, nesses países, mas na Polônia, pouco a pouco, por conta de ser uma ajuda mais humanitária, isso acabou subsistindo. Terceira estratégia, ajuda financeira às nações do Pacto de Varsóvia, calibrada, né, imbuída, né, junto com o interesse de acordo com a sua disposição de proteger os direitos humanos e realizar reformas políticas de livre mercado. Hoje em dia, a gente está passando por uma estratégia dessa, tá? É de conhecimento geral de todas as pessoas aqui. Os Estados Unidos têm intervido, né, na política brasileira, justamente sobre um pretexto de ajuda de proteger os direitos humanos contra tecnicamente uma ditadura dos tribunais aqui no Brasil, e ao mesmo tempo ele tenta trazer reformas políticas e de livre mercado, né? Então isso é uma estratégia muito velha, né, já dos Estados Unidos, e a gente está experimentando isso neste momento, e outros países também estão experimentando. Deixa eu ver um comentário do chat. Isso, comentou da Laika, que foi a cachorrinha que foi enviada para o espaço, coitado, e não voltou com vida, obviamente. Muitos animais foram lançados no espaço na época, né, em detrimento dessa corrida, é, dessa corrida espacial, né, dessa guerra nas estrelas. Então, essa aqui, nessa medida, dessa ajuda financeira às nações, de proteger os direitos humanos, a gente já vê um interesse maior, além da União Soviética, pelos Estados Unidos, que era além do interesse católico também, né, de consagração da Rússia, como a gente estudou, né, pelos movimentos de Fátima, né, nos estudos de Fátima. Quarta medida, isolamento econômico da União Soviética e retenção de tecnologia ocidental e japonesa de Moscou. O governo dos Estados Unidos se concentrou em negar ao RSS o que esperava que fosse sua principal fonte de moeda forte no século XXI, os lucros de um gasoduto transcontinental para fornecer gás natural à Europa Ocidental. O gasoduto de 3.600 milhas de extensão, que se estende da Sibéria até a França, foi inaugurado pontualmente em 1º de janeiro de 1984, mas em uma escala muito menor do que os soviéticos esperavam. Depois, né, a gente já estudou bastante nisso. Na verdade, quando eu estava lendo esse estudo, eu estava lembrando de um estudo, eu creio que seja de 2019, e eu acho que inclusive foi uma campal, não foi uma campal, né? Na verdade, foi uns meses que o Parminder e a Tess passaram no Brasil, e a gente estudou muito disso, né? Justamente porque o único entrave que os Estados Unidos conseguiam fazer à Rússia era a construção de um outro gasoduto, e esse gasoduto justamente teria que passar pela Síria, que foi a principal motivação do começo da guerra na Síria. Então, ver como esse assunto ele é transcendente, né? Ele passa o período de hoje e justamente demonstra um interesse dos Estados Unidos que não era justamente só o de auxílio do Papa e de união com a Igreja Católica para derrubar o comunismo, mas que era o começo de um projeto político dos Estados Unidos de construção desse império, né, desse reino, desse sétimo reino, né, que chega ao período de hoje, né?
Aumento e, por fim, o aumento do uso do rádio Liberty, do Voice of America e do rádio Free Europe, para transmitir as mensagens da administração aos povos da Europa Oriental. Então, mais uma vez, a gente vê a iniciativa de combater a União Soviética, de combater o regime comunista, combater o Rei do Sul por meio da informação, que foi apurada durante esse século XXI e principalmente empreendida em 2021, que marcou justamente o início da queda da Rússia. Tá? Algum comentário que alguém gostaria de fazer sobre esse assunto? Eu estou vendo o tempo e eu estou vendo que a gente não vai conseguir terminar, mas depois a gente passa para a parte final para a gente enxergar um pouco a transição que eu queria demonstrar. Mas alguém gostaria de fazer um comentário, fazer alguma pergunta? Por favor, fiquem à vontade, que já foi bastante conteúdo, né, passado. João Pedro, Oi, eu queria pode só falar, falar, Gabriel. talvez tenha outras pessoas também querendo falar, mas uma coisa que eu queria Não, imagina. comentar, né? Você falou que Estados Unidos ajudou com dinheiro, não? E é interessante, assim, né, que eles se aproveitaram, né, do Vaticano, né, basicamente de levar o dinheiro para lá, né? E hoje talvez a gente não E, tem como não é tanta ideia, né, de como que isso era difícil, né, porque era Guerra Fria, eram fronteiras fechadas, era fiscalização, controle e tudo, né? Então é realmente cena de filme, assim, né? Esse contrabando de recursos. E eu recentemente eu ouvi a história, né, de um personagem, um famoso banqueiro, né, do Vaticano, chama Roberto Calvi, né, que foi assim responsável durante muito tempo pelas finanças do Vaticano, né, e que acabou em desastre, né? Porque ele fez muitos negócios ilícitos com a máfia, com várias empresas fantasma e não sei o quê. E ele era responsável na época, né? Para fazer acontecer, né? Esse transporte de dinheiro e foi assim uma coisa, uma loucura, assim, né? Não sei se esconder uhum, dentro de um carro com fundo falso, enfim. Mas assim, por que eu estou falando isso? Porque eu vejo assim que talvez os Estados Unidos já tendo consciência, né, dessa situação do Vaticano, do banco, não era assim muito estável, que estava muito envolvido em escândalos, que eles basicamente não se sujaram as mãos, aproveitaram que eles uhum, fizessem essa parte e, não, e que depois acabou sendo bastante ruim. Era mais um escândalo assim para esse banqueiro resolver, assim, né? Enfim. uhum. Perfeito, Gabriel. É importante também que nessa época na Polônia, né, as comunicações com o mundo externo, né, com a Europa foram cortadas. Então, justamente, né, foi mencionado que o próprio Papa ele conversava com os correspondentes dentro da Polônia por meio de rádio. Então, o rádio, essas impressoras foram muito importantes na época. Então, realmente, a gente não consegue imaginar a operação econômica, militar e de inteligência que foi realmente na época, né? Mas alguém gostaria de fazer um comentário ou fazer uma pergunta? Bom, eu vou continuar então, para a gente fazer um. Como a gente está já um pouco avançado, eu vou continuar um pouco para a gente já fazer um comentário geral que nesse período do texto, né, nessa parte do texto, já menciona a conclusão que eu queria chegar. No entanto, em 1982, nem Reagan nem o Papa poderiam prever a ascensão de um líder soviético como Mikhail Gorbachev, o pai da glasnost e da perestroika. Seus esforços de reforma desencadearam forças poderosas que fugiram de seu controle e levaram à dissolução da União Soviética. A aliança entre Washington e o Vaticano não causou a queda do comunismo, observa uma autoridade dos Estados Unidos familiarizada com os detalhes da trama para manter o Solidariedade vivo. Como todos os grandes e sortudos líderes, o Papa e o presidente exploraram as forças da história para seus próprios fins. E aqui a gente pode fazer uma conclusão ainda maior. O presidente explorou a influência do Papa
E justamente o que o Gabriel menciona, né, deles não terem mais problema de sujar as mãos, e ele se utilizou dessa ajuda para manter os seus interesses. Então aqui, diferentemente do que... E é muito interessante, né? O movimento ele começou, né, com a ideia de que justamente a ascensão da Igreja Católica, né, a ascensão tecnicamente dessa besta, era justamente o denotativo do início da nossa linha. E aqui, graças a esses últimos estudos, né, a gente percebe que, na verdade, o que aconteceu foi justamente que a submissão dessa antiga besta, né, da quinta besta, vamos falar, a submissão da Igreja Católica foi justamente o que fez com que iniciasse a nossa linha. A submissão da Igreja Católica por meio dos Estados Unidos. Continuando, né, essa última parte que eu queria ler, que fala sobre a repressão, a campanha de Washington e do Vaticano para manter o Solidariedade vivo começou imediatamente após o general Wojciech Jaruzelski declarar a lei marcial em 13 de dezembro de 1981. Naquelas horas sombrias, o que eu tinha acabado de mencionar, né? As comunicações da Polônia com o mundo não comunista foram cortadas e 6 mil líderes do Solidariedade foram detidos. Centenas foram acusados de traição, subversão e contra-revolução, e 9 foram mortos e o sindicato foi banido. Mas milhares de outros se esconderam, e muitos buscando proteção em igrejas, reitorias e compadres. As autoridades levaram Walesa sob custódia e o internaram em um remoto pavilhão de caça. Pouco depois que as forças de segurança polonesas foram para as ruas, Reagan ligou para o Papa para pedir conselhos. Em uma série de reuniões nos dias seguintes, Reagan discutiu suas opções. Tivemos uma grande discussão no gabinete, no Conselho de Segurança Nacional, perdão, sobre a elaboração de um cardápio de contrações. Lembro o ex-secretário de Estado Haig. Elas variavam de sanções que teriam sido esmagadoras em seu impacto sobre a Polônia, a uma atitude tão dura que correríamos o risco de criar outra situação como a da Hungria, em 56, que foi a Revolução Húngara, ou a Tchecoslováquia em 68, que foi a Primavera de Praga. Ambos movimentos de contra-revolução, né, contra a União Soviética, que foram rechaçados pelo Pacto de Varsóvia. E aí que você vê que os Estados Unidos já tinha tentado outras 2 vezes interferir na política de alguns estados satélites, o que não tinha funcionado. Então, justamente por não ter funcionado, tanto a ideia de sanções econômicas quanto uma atitude dura, né, de financiar um movimento revolucionário diretamente, levaram os Estados Unidos a ter que depender, não depender, mas se utilizar justamente da Igreja Católica como um cliente para justamente produzir os seus interesses. Continuando, Reagan enviou o embaixador-geral Vernon Walters, um católico romano devoto, para se encontrar com João Paulo II. Walters chegou a Roma logo depois e se reuniu separadamente com o Papa e o cardeal Casaroli, secretário de Estado do Vaticano. Ambos os lados concordaram que a chama da solidariedade não deveria ser extinta e que os soviéticos deveriam se tornar o foco de uma campanha internacional de isolamento e que o governo polonês deveria ser submetido a uma pressão moral e econômica limitada. De acordo com fontes da inteligência dos Estados Unidos, o Papa já havia aconselhado Walesa, por meio dos canais da Igreja, a manter seu movimento operando na clandestinidade e a passar a palavra aos 10 milhões de membros do Solidariedade, para que não saíssem às ruas e corressem o risco de provocar uma intervenção do Pacto de Varsóvia ou uma guerra civil com as forças de segurança polonesas. Como os comunistas haviam cortado as linhas telefônicas diretas entre a Polônia e o Vaticano, João Paulo II se comunicava com Józef Cardinal Glemp em Varsóvia via rádio, e ele também enviou seus enviados à Polônia para relatar a situação. As informações do Vaticano eram absolutamente melhores e mais rápidas do que as nossas em todos os aspectos, diz Haig, né, o secretário de Segurança, o assessor de segurança dos Estados Unidos. Embora tivéssemos algumas excelentes fontes próprias, nossas informações estavam demorando muito para serem filtradas pela burocracia da inteligência. Nas primeiras horas da crise,
Reagan ordenou que o Papa recebesse o mais rápido possível informações relevantes da inteligência americana, incluindo informações de um vice-ministro da Defesa polonês que se reportava secretamente à CIA. E Washington também entregou ao Vaticano relatórios e análises do coronel Ryszard Kuklinski, membro sênior do Estado-Maior polonês, que foi informante da CIA até novembro de 1981, quando teve de ser contrabandeado para fora da Polônia depois de alertar que os soviéticos estavam preparados para invadir o país se o governo polonês não impusesse a lei marcial. Kuklinski havia emitido um aviso semelhante sobre uma ação militar soviética no final de 1980, o que levou o governo Carter, que é antes o presidente anterior ao Reagan, a enviar mensagens secretas a Leonid Brezhnev. O Brezhnev, ele era o líder supremo, né, tecnicamente o primeiro-ministro da União Soviética na época, informando de que entre os custos de uma invasão estaria a venda de armas sofisticadas dos Estados Unidos para a China. Dessa vez, Kuklinski informou a Washington que Brezhnev estava mais impaciente e uma colheita desastrosa no país significava que o Kremlin não precisava de unidades mecanizadas do exército para ajudar a trazer as colheitas. Em vez disso, poderia poupá-las para uma invasão. Qualquer coisa que soubéssemos e que achássemos que o Papa não estava ciente, levávamos ao conhecimento dele, diz Reagan imediatamente. Ok. O que eu queria trazer com esse último parágrafo, esse último setor, que no momento que os Estados Unidos chegaram a contatar o Papa, né, ou a Igreja Católica, o Papa já havia aconselhado o líder polonês por meio dos canais da Igreja. Ou seja, se a gente for fazer uma uma linha, né, sucessão de eventos, a Igreja Católica já estava em contato com a Polônia anteriormente, vou colocar aqui que está ao contrário. O Papa já estava em contato com a Polônia, entrou em contato com os Estados Unidos durante, e as medidas dos Estados Unidos eram muito mais que apenas a Polônia, né? Mas era a perpetuação da força dos Estados Unidos no mundo. Ou seja, a gente vê perfeitamente um período de transição, em que a coroa ainda estava com a Igreja Católica, com o Papa. A Igreja Católica já estava intervindo no estado, na União Soviética com sucesso, já estava tendo sucesso. Os Estados Unidos percebe essa influência, então entra em conselho, né, em conluio com a Igreja Católica, faz com que a Igreja Católica se torne um servo, né, que eles tanto é que ele é mencionado, né, que as informações de inteligência dos padres, né, da Igreja Católica era muito mais rápido que a deles. Então se utilizam do poderio católico, né, das forças católicas, e depois, vamos pensar, eles atravessam a frente da Igreja Católica e não mais se apropriam das forças dela. Então, vê como que esse artigo ele consegue demonstrar a transição da coroa da Igreja Católica para os Estados Unidos na época de 1979. Todas as pessoas aqui conseguiram visualizar isso por meio desse artigo, que eu acho que é a parte mais interessante. Porque aqui também eu queria, no último parágrafo, tem uma menção bastante interessante. A partir daqui, que é o último trecho. Mas anteriormente, antes disso, eu queria só perguntar novamente. Todos e todas aqui conseguiram sentir essa transição no relato do texto? Essa transição de poder? Podem comentar no chat se quiserem, né? Só para eu. Porque senão a gente revisa de novo, eu tento passar de novo essa parte. Será que pode repetir também? Oi? Será que pode repetir? Posso. Vamos voltar no parágrafo que eu acho que fica mais claro. Ó, esse parágrafo demonstra que, de acordo com as fontes de inteligência dos Estados Unidos, o Papa já havia aconselhado Walesa, que era o líder da oposição, por meio dos canais da igreja, a manter seu movimento operando na clandestinidade e a passar a palavra aos 10 milhões de membros do Solidariedade, para que não saíssem às ruas e corressem o risco de provocar uma intervenção do Pacto de Varsóvia ou uma guerra civil com as forças de segurança polonesas. Então aqui a gente vê
que isso aqui foi feito antes da comunicação dos Estados Unidos com a Igreja Católica, tá? Então, esse é um período anterior a 82. Vamos pensar. Então, aqui, isso é antes de 82. A Igreja Católica já estava em contato com a Polônia. Depois, esse período de transição também. Em João, 1972. Oi. só um minutinho. Quando você fala, então, a Igreja Católica já estava em contato com a Polônia, você está querendo dizer aí o Vaticano, o Papa. Isso, isso. O Vaticano ele já tinha contato com a Revolução, tecnicamente, né? A Revolução Polonesa antes que os Estados Unidos tivessem contato com eles. Isso, Deu para obrigada. entender? Tá, perfeito. Obrigado. Então, assim, o Vaticano já estava em contato, tá? Já estava em contato com a Polônia. Em 1982, nem o Reagan nem o Papa poderiam. Perdão, não era esse parágrafo que eu ia ler. É, Ok, aqui nesse período demonstra que a União Soviética tinha conhecimento que tanto o Vaticano, né, quanto João Paulo II, quanto o Reagan estavam ajudando com a sobrevivência do Solidariedade e que a Igreja foi a principal ajuda. Esse termo, né, demonstra que justamente foi a Igreja ajudou os impulsos dos Estados Unidos. E justamente por conta de outras revoluções que aconteceram, eu não vou voltar lá embaixo que vai ficar um pouco confuso, mas que os Estados Unidos já tinham tentado, né, outras revoluções, né, outras intervenções, tanto na Hungria quanto na Tchecoslováquia, que não tinha tido sucesso. Então, o Vaticano pôde ajudar os Estados Unidos na Polônia justamente porque anteriormente ao pedido de ajuda, vamos pensar, já estava em contato com a Polônia. Só que, então, primeiramente, o Vaticano já estava em contato com a Polônia no período anterior a 82. Em 82, foi necessária a ajuda do Vaticano para intervir na Polônia. Só que a partir do momento que eles conquistaram essa ajuda, né, e que as informações dos padres, né, que estavam na Polônia foram de grande ajuda, o Reagan, né, os Estados Unidos, formou uma estratégia de 5 partes, que foi aquilo que a gente leu. O aumento da defesa dos Estados Unidos já em andamento, porque a União Soviética não conseguiria acompanhar. Então, a gente consegue ver que isso aqui é muito além da Polônia, é uma estratégia para depois, né? Operações secretas, que aí demonstra que eles já tinham outras tentativas, mas a que teve sucesso foi na Polônia, justamente pela ajuda do Vaticano. A ajuda financeira aos países do Pacto de Varsóvia, que eu demonstrei, né, que é uma estratégia que os Estados Unidos segue até hoje com o Brasil. Foi uma estratégia que eles ajudaram na Ucrânia, com o Estado de Israel, eles fazem isso. Isolamento econômico da União Soviética, ou seja, não era só livrar os países, porque tecnicamente o argumento anterior da União era livrar os países satélites, né, as nações satélites soviéticas da União Soviética. Mas aqui a estratégia dos Estados Unidos era o isolamento econômico da União Soviética e retenção da tecnologia ocidental, justamente para impedir que a União Soviética fizesse um gasoduto que ligasse a Sibéria até a França, porque aí a Europa teria uma dependência política da União Soviética, e os Estados Unidos não gostaria disso. E justamente o aumento do uso dos meios de informação para influenciar todos os povos da Europa Oriental. E não só apenas aqueles que compunham a cortina de ferro, né? Mas todos os outros. Bom, foram esses parágrafos que eu gostaria mais de ilustrar. Ficou um pouco mais claro de entender que a Igreja Católica ela estava já negociando antes, os Estados Unidos entram em contato, eles formam uma união e depois os interesses dos Estados Unidos avançam muito além da Igreja Católica e eles deixam o Vaticano para trás? Ficou. Ficou? Ficou mais claro? Tá, perfeito. Deixa eu ver, tem um comentário aqui. A Gisele também comentou que sim, então que bom, né? O que eu comentei, né, no início do estudo era justamente isso, que eu achei muito interessante, que o próprio texto, né, a própria narrativa do texto, ela deixa isso claro, que o Vaticano foi uma ajuda para os Estados Unidos, não foi um aliado igual. Não era uma união de duas pessoas, ele ajudou os Estados Unidos.
né? Ele prestou um auxílio para os Estados Unidos. Mais um comentário aqui. É a partir daí a transição do sexto para o sétimo reino. Isso, justamente, né? Os últimos estudos a gente tem percebido que é, não havia besta com o sexto reino justamente por não haver uma relação, mas que como não houve a queda, né, justamente, que é a tese que a gente tem estudado mais, não houve justamente uma queda total da Igreja Católica no início do século XX, você percebe que existe justamente uma transição de coroa, uma transição de poderio a partir de 1989, em que justamente esse poderio de influenciar, esse poderio de inteligência, esse poderio econômico, foi justamente transposto para os Estados Unidos em 1989. Tá? E o Gabriel ele mencionou um contexto muito interessante, né, que os bancos do Vaticano têm causado alarde até hoje. Em 2013, quando o Papa Francisco assume, também foi num período de crise, em que demonstrou que o Banco do Vaticano teria auxiliado em muitas corrupções na Europa, tinha recebido, foram algumas denúncias, né, de lavagem de dinheiro, de várias coisas. Ou seja, a autoridade, né, o quinto reino, vamos pensar, já estava muito desgastado. E justamente quando ele tentou se tornar uma potência mundial como ele possuía anteriormente, né, a 1898, foi quando os Estados Unidos, né, a gente, a gente menciona aqui no Brasil, né, deu o golpe do baú, que é o golpe do baú. Você entra na casa da pessoa, você se utiliza, né, dos recursos, você auxilia, e quando essa pessoa está no momento de fragilidade, você assume. Então, essa transição, né, essa transição desse período de 1989 é o que ilustra justamente a passagem para o sétimo reino. E eu acho que esse texto deixa isso muito claro, né? Esse artigo deixa isso muito claro. Para a gente continuar a leitura, só para finalizar, no último setor do texto, se alguém puder ler, só chegar aqui. Depois, se alguém quiser, se mais pessoas, né, quiserem ler, eu mando, né, esse artigo no grupo, que aí quem quiser pode fazer a leitura na integralidade. Mas alguém poderia ler, né, esse parágrafo e os outros podem continuar a ler, só para a gente fechar mesmo. Desculpa, João Pedro, posso fazer uma pergunta? Claro, claro, perdão. Eu, Sem problema. Eu estava pensando no relacionamento que tinha o papado com Estados Unidos e lembrei dos estudos que fez o ancião Parminder na Campa, eu acho que foi na Suíça, em que ele fala como foi quebrado esse relacionamento. Agora com o texto que nós estamos lendo, você vê a quebra do relacionamento no sentido dos Estados Unidos não querendo trabalhar mais com o Vaticano ou o Vaticano não querendo. Como você vê essa quebra do relacionamento? Não, perfeito, Bob. Eu vejo, né, por meio desse texto, né, por meio desse artigo, eu vejo justamente, talvez não tenha sido tão direto a questão de, ó, eu não quero mais trabalhar com o Vaticano, mas, mas eu acho que provavelmente pode ser isso mesmo, né? Os Estados Unidos, ele simplesmente, ele não necessitou mais do trabalho junto com o Vaticano, justamente porque o Vaticano vinha de um passado um pouco... é, como posso dizer, um passado desgastado justamente por esses auxílios, por esses financiamentos, por essas operações secretas. Os Estados Unidos vê que seria um fator interessante a influência da fé católica nesses países, né, desses satélites soviéticos. Só que a partir do momento que houve uma crise, tanto é que no artigo ele fala que nem o Papa nem o Reagan conseguiam imaginar que o Mikhail Gorbachev chegaria ao poder e ele mesmo destruiria a Rússia por si só, a União Soviética por si só. Eles não imaginavam isso. Só que justamente por conta da influência que os Estados Unidos concentraram na Europa na época, o Vaticano se tornou totalmente dispensável. Tá? Então, justamente para a influência, pela o poder de influência, o poder econômico que ele se desenvolveu na Europa e nos países satélites, que depois a gente vê que a Rússia consegue construir isso novamente, ele não se tornou mais necessário. Aliás, teve um outro ponto interessante também, só para complementar a minha resposta,
Só preciso lembrar o nome dele. Deixa eu voltar aqui só um instante. Que é mencionado um dos principais assessores diplomatas do Vaticano nos Estados Unidos na época. É, o Cardinal Lag. O Cardinal Lag, ele era um delegado apostólico em Washington, né? Era como se fosse um embaixador do Vaticano em Washington. Esse Cardinal Lag, né? Eu acho que ele faleceu agora, mas esse Pio Lag, ele foi uma figura influente também nos acontecimentos de 2001. Ele foi uma das influências também do Vaticano nas negociações com o presidente Bush quando da Operação Tempestade no Deserto, que foi a operação que invadiu o Iraque. As fontes dizem, né, que justamente, acho que foi até a Time fez um artigo sobre, que o Pio Lag, ele estava também tentando intervir nesse assunto para fazer com que o Bush desistisse dessa operação do Iraque. Então, o Vaticano, mais uma vez, queria aconselhar, queria prestar um auxílio, né, gerar uma aliança com os Estados Unidos para que os Estados Unidos não invadissem o Iraque. Só que ele foi mal sucedido em 2003. Então, o Vaticano tenta, agora como um aliado novamente, se auxiliar, se unir com os Estados Unidos numa questão política. Os Estados Unidos, principalmente, tecnicamente, vira as costas para o Vaticano. Então, eu acho que justamente nesse período, demonstrando como o Cardinal Lag, ele foi ouvido nessa época, ele era a principal fonte nessa época e depois foi deixado de ouvido, que eu acredito que seja bastante simbólico, que demonstra como os Estados Unidos virou as costas para o Vaticano nesse período de tempo, né, de 89 para 2001, que também faz parte desse nosso período da linha, tá, da construção também do Sétimo Reino, da construção dos Estados Unidos. É isso, Bah, que eu Obrigada, faz extraí. sentido. Imagina. Quer fazer algum comentário? Alguma ideia que você tenha tido em cima dessa? Quando você estava falando sobre o relacionamento que tinham e depois deixaram de ter, eu me lembrava do que. Porque teve todo um debate, né, na campo da Suíça sobre como a gente podia definir como o relacionamento foi quebrado. Uhum. Mas no Sexto Reino, eu acho que foi uma das coisas que foram faladas foi que Estados Unidos não queria ter mais um relacionamento com o Vaticano. Por isso a gente não vê uma vez no Não, Sexto Reino. não, não ouvi o final, perdão? Por E isso a por gente isso, não. como não tem um relacionamento entre o Vaticano e Estados Unidos, essa é uma justificativa pela qual também falamos que não tem uma besta no Sexto Reino. Ah, perfeito. Não, perfeito. Eu acho que ilustra bastante esse texto mesmo, porque o que eu falo sobre a ajuda de ter uma aliança é que dá para perceber no texto que os Estados Unidos se utilizou da influência do Vaticano, e por saber que, como eles estavam desgastados, tinha que ser uma ajuda secreta, então o texto fala, né, que havia ajuda aberta, né, de campanhas de solidariedade, campanhas de alimentos, e havia ajuda secreta, que era ajuda política. Então, tecnicamente, o mérito fica só com os Estados Unidos. E dá para perceber que o Vaticano foi um fantoche, né? Eu acho que o texto demonstra bastante isso. Foi um fantoche para os Estados Unidos. Porque isso, pelo nosso próprio conhecimento histórico, da gente perceber que o Vaticano ele não voltou a ter o poder que ele tinha em nenhum momento, né? E, pelo contrário, os Estados Unidos, depois da Guerra Fria, se tornou uma potência inquestionável, né? Já havia sido, né? Mas a construção durante a Guerra Fria foi determinante para que ele ultrapassasse todas as nações da Europa, que eram antigamente as superpotências mundiais, né? Bom, eu acho que a gente já passou bastante do horário. Eu só queria ler esses últimos parágrafos aqui, que também trazem umas informações bastante importantes.
Ninguém acreditava que o colapso do comunismo aconteceria tão rápido ou nesse prazo, diz um cardeal que é um dos assessores mais próximos do Papa. Mas em sua primeira reunião, o Santo Padre e o presidente se comprometeram, assim como as instituições da Igreja dos Estados Unidos, com essa meta. E a partir daquele dia, o foco era realizá-lo na Polônia. Ou seja, né, demonstra que a União era focada na Polônia, né? Não tinha uma promessa de poderio, uma promessa de continuidade dessa relação, mas um interesse focado na Polônia. Passo a passo, relutante, os soviéticos e o governo comunista da Polônia cederam à pressão moral, econômica e política imposta pelo Papa e pelo presidente. As prisões foram esvaziadas, o julgamento de Walesa por acusações de difamação de funcionários do Estado foi abandonado e o Partido Comunista polonês tornou-se fratricida e a economia do país entrou em colapso em uma névoa de greves, manifestações e sanções. Em 19 de fevereiro de 1987, né, que já é uma data posterior, já chegando ao período de transição, um período de início do tempo do fim, depois que Varsóvia se comprometeu a iniciar um diálogo com a Igreja, Reagan suspendeu as sanções dos Estados Unidos. 4 meses depois, o Papa João Paulo II foi aplaudido por milhões de seus compatriotas ao viajar pela Polônia, exigindo direitos humanos e elogiando solidariedade. Em julho de 1988, Gorbachev visitou Varsóvia e sinalizou o reconhecimento de Moscou de que o governo não poderia governar sem a cooperação de solidariedade. Em 5 de abril de 1989, os dois lados assinaram acordos legalizando o Solidariedade e convocando eleições parlamentares abertas em junho. Em dezembro de 1990, 9 anos após ter sido preso e seu sindicato banido, Lech Walesa tornou-se presidente da Polônia. Tá? Então, esse período de transição demonstra como você percebe que até 1987 havia uma figura do Vaticano ainda, né? O Papa João Paulo II apareceu, foi aplaudido pelos compatriotas, ele foi já reconhecido, né, etc. Então, viu o Vaticano no foco ainda. Em 88 já houve as decretações de Gorbachev, já começaram a cooperação com solidariedade e essa abertura favorecia principalmente os Estados Unidos. Em 89, os dois estados assinaram a legalização de solidariedade do sindicato, que foi principalmente ajudado economicamente pelos Estados Unidos. E em dezembro de 1989, justamente auxiliado pelos Estados Unidos, né, um dos aliados dos Estados Unidos na época, se tornou presidente da Polônia. Então, eu creio que, na verdade, né, por meio da pergunta da Bárbara, a gente tem que estudar mais a passagem justamente nos eventos de 89, né, de 90, que é justamente o período em que houve essa passagem dos Estados Unidos, ele dando as costas para o Vaticano, que eu acho que ficaria mais claro. Mas justamente, né, eu acho que usando uma repetição e uma ampliação, num, num contexto menor da Polônia, a gente consegue enxergar aquilo que ocorreu num período macro, né, num aspecto maior, né, de toda a dominância dos Estados Unidos na Europa. Então, eu acho que essa situação e esse artigo ilustrou muito bem o que houve, que veio a ser a transição num período posterior. Tá? É, eu ia também ler um outro texto do Espírito de Profecia que foi usado num outro estudo, mas eu acho que já deu para fechar, né, as informações aqui trazidas por meio desse artigo. E vou parar de compartilhar aqui. É, Espero que todas as pessoas aqui tenham conseguido compreender, tenham entendido o que eu gostaria de demonstrar com esse texto, né, com esse artigo. Se alguém tiver mais algum comentário, mais alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade para fazer. Eu acho que mais uma pergunta só, ou algum comentário, e aí a gente já fecha com a oração. Oi, João Isso. Pedro. Oi, oi, Carla, tudo bem? Oi, tudo bom? João Pedro, eu fico me perguntando, quando vocês falam, né, da passagem do sexto para o sétimo, e que não havia uma besta, mas quem era a Uhum. besta? Pode-se dizer realmente que era o papado?
Cara, eu acho que assim, o estudo ainda está avançando um pouco nesse sentido, mas qual que é a ideia? De que a besta é formada por uma relação. Em 1798, essa relação é quebrada, né? Os estados europeus, eles não mais se sujeitam à Igreja Católica. Só que ao mesmo tempo, né? Eu gostei muito da ilustração do ancião Parminda, que demonstra que assim, existe uma besta com 7 cabeças em Apocalipse 17, e existe uma mulher que está sentada em cima da besta. E que se você for colocando uma cabeça, né, uma do lado da outra, você percebe que pode ilustrar como se a mulher fosse sentando em cada cabeça, né, passando de uma cabeça para outra. Quando chega no sexto, né, no quinto, a mulher vai passar para uma outra cabeça e não existe essa cabeça. Porque os Estados Unidos eles não aceitam, né? Não aceitam o governo da Igreja Católica, né? Não aceitam esse governo. Então, por isso que a besta não é, né? Então essa relação não existe durante essa sexta besta. Só que para fins da profecia, para ilustrar essa transição, para que Deus nos mostrasse essa transição, ele precisava demonstrar que existe um país que tinha todas as características possíveis de uma besta, que é demonstrado pelo cordeiro, tinha todas as características, as possibilidades de se levar a cabo, de conduzir a mulher né, essa religião espúria, né, vamos pensar, essa fé espúria, a ser conduzida, só que ele não aceita, né, esse comando. E aí, chegando em 1989, né? Como você percebe que a Igreja Católica estava interferindo ainda nos assuntos políticos da Europa como um todo e de outros países, tanto é que no começo do artigo percebe que os outros cardeais, né, os assessores do Papa, estavam conversando com os assessores dos Estados Unidos, do Reagan, sobre a invasão de Israel no Líbano. Então, essas questões políticas elas estavam sendo influenciadas. O Gabriel também mencionou, o Banco do Vaticano tinha financiado vários outros empreendimentos políticos. Ou seja, havia um poder político que não tinha terminado totalmente em 1798. Esse poder político continuou. Só que no período de 1979, você vê uma transição em que esse poder político é tirado totalmente da mão do Vaticano e os Estados Unidos guia por si só. Então, como o Vaticano perde esse poder, a mulher finalmente encontra uma nova cabeça para comandar, que é a cabeça dos Estados Unidos em 1979. Então, você vê a transição do sexto para o sétimo reino. Porque que o texto bíblico fala, justamente? A besta não é. Vocês veem? Ou seja, é uma besta, mas ela não é. Ela não está funcionando como uma besta. Ela não representa uma besta. Mas ela não deixa de guardar as características de uma. Mas a partir da sétima, ela finalmente é. Ela vive, né? É um estudo bem complexo, é bem complicado. Eu quis justamente ler o artigo linha a linha, justamente para a gente conseguir enxergar uma transição que pode ajudar a gente nesse período de 1989 a entender um pouco melhor. Ficou um pouco mais Agradeço, claro, João. cara? Ficou um pouco Oi? mais claro. Ah, perfeito. É, eu acho que você estava comentando mais alguma coisa? Ou era só isso? Não, não, é só para te agradecer. Ah, perfeito. Não, então tudo bem. Então, é justamente isso, né? Eu acho que o texto, quando eu estava lendo, né, eu fiquei muito curioso, né? Eu fiquei muito interessado em ver que a própria escrita, isso é uma das coisas que até hoje, né, só um comentário à parte, eu acho que isso até hoje é, me encanta muito, né, pela mensagem, da gente conseguir enxergar justamente é, que frases ou contextos de artigos políticos e artigos não religiosos trazem tanta luz para os assuntos que a gente estuda já que vai fazer 36 anos, né? E, e eu acho que isso é muito interessante, é muito curioso, né, da gente conseguir visualizar isso nesses últimos acontecimentos. Mais um último comentário, para que não seja uma pergunta para a gente ficar mais tempo nisso, mas se alguém quisesse fazer mais um último comentário, a gente fecha e ora. Fiquem à Hein, vontade. João? Hein, Oi, João? Renilde. Oi, Renilde. Tudo bem, pode Isso. falar. Quando você começou a passar aqui do estudo, eu me lembrei que outro dia, aqui procurando uns documentos meus, eu encontrei a revista do Tempo do Fim.
E essa revista traz também bastante, né, esse início, essa, essa parte de ajuda entre os Estados Unidos e o Papa. E agora eu abri aqui num trecho que vem certamente de acordo com o que você estava passando aí. Eu vou ler Uhum. rapidamente. As Claro, pode. notícias mundiais, falando da época, né, de Uhum. 1989, as notícias mundiais apresentam que o catolicismo se aliou com os Estados Unidos usando pressão econômica, social, religiosa, política e militar para ocasionar o colapso do comunismo. Apesar das maravilhosas histórias dos triunfos evangelísticos na Europa Oriental, podemos ter a certeza de que a Igreja Católica está a apressar-se para recuperar o seu antigo e completo domínio sobre esses países. E aí, na revista, relaciona com a parte de Daniel Uhum. 11:45. As inundará e passará. E o outro trecho fala da revista Time. A revista Time, de 24 de fevereiro de 1992, escolheu Uhum. o título Santa Aliança para discutir a união dos Estados Unidos e do Vaticano quando estes procuraram derrubar o comunismo. Perfeito. E é justamente o artigo que a gente lê hoje. Uhum, uhum, Sim. E eu acho que esse comentário também me lembrou de um dos comentários desses últimos estudos que fala que a aliança não era uma aliança democrática, é uma santa aliança. Ou seja, quem tentou uhum, encabeçar isso foi o Vaticano. Então, se é uma santa aliança, é justamente que o Vaticano estava acima tentando fazer isso. Só que uhum. a história demonstra que, na verdade, foi uma transição. Eles foram deixados para trás, mas o empreendimento foi deles, né? O empreendimento foi do Vaticano, né? Só que os Estados Unidos conquistou o poder em detrimento dessa Santa Aliança, né? Mas muito obrigado, Renilde. Foi ótimo o Eu, comentário e acho eu que que, eu que agradeço. Ótimo estudo. imagina. Bom, vamos terminar com uma oração e aí a gente segue com a programação do dia. Querido Deus que estás nos céus, muito obrigado mais uma vez pela misericórdia, pelo carinho que o Senhor tem conosco, Senhor. Muito obrigado, porque em detrimento das nossas falhas, em detrimento das nossas pendências, o Senhor tem nos dado tanto e tem nos auxiliado tanto em nossa caminhada na fé, nossa caminhada nesta linha, e agradecemos a Ti pelo Senhor demonstrar a Sua mão no tempo, o Senhor demonstrar a Sua mão na história, e que justamente esses eventos não sejam limitados à nossa concepção política ou à nossa concepção dos nossos ideais, de estudos realmente históricos, e que isso não seja apenas uma conduta com relação ao nosso conhecimento, com relação à nossa informação, mas que isso também faça uma renovação da nossa alma, faça uma renovação dos nossos princípios, nos conduza a novos hábitos e nos conduza principalmente a um novo caráter e um novo coração por meio da sua mensagem, Senhor. Agradecemos a Ti pelo dia do sábado e pedimos que esse dia possa fazer com que a gente se aproxime das pessoas, para que a gente leve uma mensagem de amor para as demais pessoas e que, assim como testemunhas de Ti, nossa atuação seja livre de mácula e que esse conhecimento justamente possa levar à nossa maior construção de caráter. É o que eu lhe peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.